Boa noite e bem-vindo a esta edição. Veneza está em estado de emergência devido às cheias. Sistema de barreiras de proteção contra inundações em Veneza manchado por casos de corrupção e derrapagens nos prazos. Trump e Erdogan trocam elogios na Casa Branca. O sistema de defesa antiaéreo russo foi tema de conversa. A carreira de Jorge Lorenzo aproxima-se da meta. Este fim de semana, o tricampeão do mundo vai fazer a última corrida na MotoGP. Veneza está em estado de emergência. O governo italiano tem em curso um projeto de instalação de barreiras metálicas para proteger a cidade das cheias, orçado em milhares de milhões de euros. O projeto remonta a 2003 e está marcado por casos de corrupção e atrasos. O governo italiano decretou estado de emergência em Veneza, com a cidade afetada pelas excepcionais marés altas desta semana. Muitos dos residentes perguntavam-se já onde estão as há muito esperadas barreiras de prevenção de inundações. Mas o sistema de barreiras de milhares de milhões de euros é apenas um dos muitos problemas da cidade. Veneza é afetada por problemas climáticos e políticos que paralisam os projetos. O plano contra inundações é um sistema de 78 barreiras recolhíveis concebidas para proteger Veneza. O último orçamento foi estimado em 5,5 milhões de euros. Este mês, uma tentativa para testar uma parte da barreira causou vibrações preocupantes. Os engenheiros descobriram partes submersas enferrujadas, originando mais adiamentos. Já estamos a trabalhar para tentar resolver os problemas de Veneza que têm desgastado a cidade há vários anos. E esta comissão que vamos estabelecer será necessária para definirmos as decisões finais necessárias. A definire il perimetro di quelle decisioni finali que andremo a prendere. Outra fonte de ansiedade para os residentes são os navios de cruzeiro que passam pelo canal de Giudecca. Alguns venezianos mobilizaram-se contra a passagem de um enorme paquete em junho. Quase todos os residentes votaram contra num referendo não oficial. A cidade recebe 20 milhões de turistas por ano. A população está em declínio. De 175 mil habitantes em 1951, restam apenas 50 mil venezianos. O Banco Europeu de Investimento vai deixar de financiar projetos que usem combustíveis fósseis. A decisão é a resposta ao apelo dos ministros das Finanças da União Europeia. O Banco Europeu de Investimento vai parar de financiar projetos de combustíveis fósseis no final de 2021. A nova política foi aprovada por esmagadora maioria e vai travar a maioria dos projetos de combustíveis fósseis, incluindo o uso tradicional do gás natural. O papel do banco é fundamental no chamado Acordo Verde Europeu, um plano ambicioso anunciado pela nova Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. A instituição deve mudar o nome para Banco Europeu do Clima e controlar a transição. Há um aspecto muito importante na transição e vimos isso em todos os protestos, não apenas dos jovens, mas também dos coletes amarelos. Se não pensarmos nos meios de subsistência das pessoas, nos seus empregos, se os seus empregos estiverem em risco porque estão a trabalhar no setor do carvão ou numa indústria com elevadas emissões, se não tivermos isso em conta e não lhes dermos oportunidades de trabalho e emprego no futuro, então não estaremos a pensar em toda a gente. Temos de trabalhar de uma forma inclusiva e tentar que ninguém fique para trás. O presidente executivo da Suez, uma empresa de serviços públicos francesa, fala na combinação de regulamentos e incentivos. Por um lado, existe o regulamento que determina o que tem de ser feito e quais são os incentivos que podemos criar. Penso que há vários aspectos e que um deles é a promoção da inovação. Se usarmos o exemplo da energia, vemos que da energia de combustíveis fósseis passamos agora para energias renováveis, hidrogênio e várias outras fontes de energia. E estou convencido de que no negócio ambiental será o mesmo, se houver visão, estabilidade em termos de enquadramento e incentivos adequados. 93% dos europeus pensa que as alterações climáticas são um problema grave.
Milhares de trabalhadores do Serviço Público de Saúde francês saíram hoje à rua em Paris para se manifestarem contra a falta de meios no setor. O presidente Emmanuel Macron já prometeu mudanças e investimentos. Falta de meios e de pessoal, de camas e de investimento. São queixas dos trabalhadores no setor público de saúde em França e levaram milhares de pessoas às ruas esta quinta-feira. De acordo com a organização, só em Paris a manifestação contou com a participação de 10 mil profissionais do setor. O protesto foi o culminar de 8 meses de greves sem uma solução à vista. Uma pessoa tem de fazer o trabalho de 2 ou 3. Isso é inaceitável hoje em dia. Somos humanos, não robôs. Sofremos de cortes orçamentais e dos planos para o equilíbrio orçamental que prevêem despedimentos. Os despedimentos nos hospitais colocam em causa não só as condições de trabalho, mas também a qualidade no tratamento dos doentes. Há pacientes que esperam 72 horas em macas na sala de urgência. Porquê? Porque já não temos médicos nem paramédicos e por isso não podem ser colocados em camas. A manifestação acabou por dar frutos. Emmanuel Macron não demorou a reagir. O presidente francês afirmou compreender a cólera e indignação e prometeu um reforço no investimento previsto e novas medidas para melhorar as condições de trabalho. Trump e Erdogan em ambiente amistoso na Casa Branca, enquanto o presidente dos Estados Unidos tenta convencer o homólogo turco a afastar-se da Rússia. Uma reunião maravilhosa. O adjetivo foi usado por Trump para classificar o encontro com Recep Tayyip Erdogan. O presidente dos Estados Unidos recebeu o homólogo turco na Casa Branca. Amigos, negócios à parte, a compra de sistemas de defesa antiaéreo à Rússia foi tema de conversa. A decisão de Ankara levantou receios aos aliados da NATO. Erdogan garante que, a falar, todos se podem entender. Discutimos as nossas muito enraizadas relações na indústria da defesa. Apenas podemos ultrapassar estas barreiras através do diálogo. A ofensiva turca no norte da Síria também foi tema de conversa. A fronteira entre a Síria e a Turquia está a aguentar-se muito bem, o cessar-fogo também. Temos estado a falar com os curdos e eles parecem estar muito satisfeitos. A visita oficial de Erdogan concentrou as atenções do presidente norte-americano. Donald Trump recusou falar sobre o processo de destituição que entrou numa nova fase de audiências públicas divulgadas pela televisão, a abrir testemunhos que deixam pouca margem à inocência proclamada por Trump. As audições de William Taylor, embaixador interino dos Estados Unidos em Kiev, e George Kent, funcionário de topo de um departamento de Estado, corroboraram a acusação de pressão de Trump sobre a Ucrânia. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, mostrou-se orgulhosa pela forma como o processo está a ser conduzido. Terminou a Cimeira dos BRICS em Brasília. Jair Bolsonaro foi o anfitrião da reunião com os líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo é reforçar as relações comerciais e combater a pressão e o protecionismo dos Estados Unidos. O presidente chinês foi a figura central da reunião das chamadas economias emergentes. Em Brasília, os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul acertaram o passo para uma estratégia comum no mercado mundial. De dedo apontado para Washington, os líderes dos BRICS criticaram o que chamam de protecionismo oportunista com motivações políticas. Sem nomear Donald Trump, Xi Jinping deixou claro que o presidente norte-americano era o alvo. Protecionismo e práticas de coerção surgem em contraste com a tendência geral. Afetam o comércio e o investimento internacional e intensificam a pressão negativa na economia mundial. Como participante direto na cadeia de valor mundial, acredito que todos os presentes sabem bem do que estou a falar. Sem falar da Europa, os BRICS querem contrariar o protecionismo norte-americano. Na mesa está o reforço dos laços comerciais entre as 5 economias emergentes. Angola quer liderar o continente africano no uso de energias renováveis. O desejo foi manifestado pelo Ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, depois da assinatura de um acordo com o gigante do setor petrolífero, Eni.
O último dia da visita de Estado de João Lourenço ao Vaticano ficou marcado pela passagem do presidente angolano pelos monumentos mais emblemáticos da cidade-sede da Igreja Católica, mas nem por isso se pode falar de um dia dedicado ao turismo. O chefe de Estado angolano ainda encontrou tempo para se encontrar com o presidente executivo da ENI, Cláudio Descalzi, um parceiro na procura de soluções energéticas para o país. Angola é um país bastante dinâmico, está a tentar diversificar as suas atividades, o que é bastante inteligente, porque o petróleo e o gás não vão durar para sempre. Mesmo o petróleo e o gás vão ter de mudar. O plano de Angola passa por ser mais eficiente na produção de petróleo e gás. Petróleo e gás não foram os únicos assuntos em cima da mesa. O gigante da energia assinou 5 acordos com o governo angolano, com destaque para as colaborações a nível da saúde e da exploração das energias renováveis. Esperamos que este projeto sobre energias renováveis, mais precisamente sobre a energia solar, seja o primeiro de uma série de projetos que poderão guindar Angola num país líder no uso das energias renováveis. Temos todas as condições naturais para que isso aconteça. Uma visita de Estado que muitos definem como histórica e que confirma as excelentes relações existentes entre o Vaticano e Angola, mas também o crescente interesse da Europa e de Itália naquela que é considerada uma das economias mais dinâmicas do continente africano. E da Roma è tutto. Susanna Bonini per Euronews. A decisão de jogar as próximas edições da Supertaça Espanhola na Arábia Saudita causa polémica em Espanha. A TVE já anunciou que não vai promover uma competição que se joga num país que desrespeita os direitos humanos. No início da semana, a Federação Espanhola de Futebol anunciou que as 3 próximas edições da Supertaça seriam jogadas na Arábia Saudita. O acordo faz entrar 120 milhões de euros nos cofres do organismo que tutela o futebol espanhol, mas está longe de ser consensual. Esta quinta-feira, a televisão pública espanhola declarou que não tem intenções de participar no concurso para adquirir os direitos de transmissão televisiva e o motivo é humanitário. A TVE recusa emitir uma competição que se joga num país onde se violam os direitos humanos, em particular os direitos das mulheres, e onde não se respeita a liberdade de expressão. E é tudo neste jornal. Muito obrigada por ter estado desse lado e muito boa noite.